mais uma vez, entre amigos, encarnados e desencarnados, unidos no mesmo pensamento, na mesma sintonia, nesse desejo de aprendizagem, de troca de experiências, buscando no conhecimento do Cristo, do Evangelho, alçar forças para os nossos embates diários, rogando a Deus, a Jesus, a Maria, os benfeitores espirituais, que nos envolvam para que possamos estar focados, inspirados, intuídos, para que os nossos comentários possam realmente ressoar no nosso coração. E nós pedimos para todas as pessoas que precisam em todo o planeta, a todos que passam por momentos de dificuldade, de tristeza, seja de qual ordem for, que receba nossas preces também, em forma de auxílio, de incentivo, de amor. Rogamos aos amigos que não puderam estar presentes aqui também, que recebam nossas preces, e que Deus nos abençoe em mais um domingo de estudos do NEP, que assim seja. Bom, pessoal, legal, nós vamos dar continuidade nos nossos estudos do Atos dos Apóstolos, e hoje é um dos assuntos, ao meu ver, mais interessante, né? Assim, todos são, né? Mas esse é um deles, que é a conversão do Saulo. Aquele momento, assim, que quando a gente lê o Paulo em Estevão, a gente até se emociona, né? De tão bonito que é esse momento do encontro dele com Jesus. E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar o capítulo 9, do versículo 1 ao 19. E vamos tranquilo, sem pressa, e vamos tentar extrair o máximo de conhecimento aí, tentar somar os nossos conhecimentos, nossos estudos, as nossas intuições, para que o nosso estudo seja um estudo de bastante valor. Eu vou compartilhar a tela. Ah, Jô, tá aí. Oi, Jô, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Oi, Hernani. Como vocês estão? Mais um presente nós recebemos. Ó, tá vendo? Natal tá aí, ó, presente chegando. Uma alegria estar com vocês. Que bom. Jô, vou colocar os versículos aí de hoje. Estava falando para o pessoal que a gente vai estudar a conversão de Paulo, de Saulo. Então, eu vou colocar na tela. Se alguém puder fazer a leitura, porque hoje eu estou sem óculos, tá difícil a coisa aqui. Eu posso ler. Alguém pode ler? Posso, eu leio. Hernani, você consegue aumentar um tiquinho, por favor? O senhor é a nossa Neirinha. A conversão de Paulo. Saulo, todavia, inspirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, se apresentou ao príncipe dos sacerdotes e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém quantos achasse do caminho, homens e mulheres. E quando ia pelo caminho, ao avizinhar-se de Damasco, aconteceu que subitamente o cercou ali uma luz vinda do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és tu, Senhor? E ele lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe respondeu: Levanta-te e entra na cidade, e aí se te dirá o que convém fazer. A esse tempo, aqueles homens que o acompanhavam estavam espantados, ouvindo sim a voz, mas sem ver ninguém. Levantou-se, porém, do solo adusto. Saulo, tendo os olhos abertos, não via nada. Eles, porém, levando-o pela mão, o introduziram em Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu.
Ora, em Damasco havia um discípulo que tinha por nome Ananias, e o Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Ele acudiu, dizendo: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe tornou: Levanta-te e vai ao bairro que se chama Direito, e busque em casa de Judas, aonde Tarso, chamado Saulo, porque ele aí está orando. E Saulo, orando, viu um homem por nome Ananias, que entrava e lhe impunha as mãos para recobrar a vista. Respondeu, pois, Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitos relatos a respeito deste homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? E este tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, de prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o nome diante das gentes, o meu nome diante das gentes, e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quantas coisas lhe é necessário padecer pelo meu nome. Foi Ananias e entrou na casa. E pondo as mãos sobre ele, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante lhe caíram dos olhos umas como escamas, e assim recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Depois que se alimentou, ficou então com as forças recobradas. Alguns dias, porém, esteve com os discípulos que se achavam em Damasco. Legal. Vocês viram, né? Só para a leitura a gente já dá para perceber quanto é importante esses versículos aí que nós vamos estudar hoje. É importante a gente fazer uma introduçãozinha, pessoal, porque quando a gente vê a história do Saulo, né? Ele foi um menino que ele foi direcionado desde criança para ser um doutor da lei. Ele, como o nome dele já diz, ele era de Tarso, né? E Tarso era um lugar muito importante. Também ele pode dizer para nós na filosofia, né? Nas artes, no conhecimento, os professores. E o Saulo provavelmente era de uma família muito rica. Porque para você mandar um filho para estudar com sacerdotes, as despesas eram muito caras. Porque ele ficava 24 horas estudando a lei mosaica, estudando com os fariseus, os sacerdotes. E, além disso, ele estudava, né, a parte religiosa e também estudava um ofício. No caso de Paulo, ele fazia tendas, né, sabia tear. E a pessoa que sabia esse ofício, na época, era como se fosse um engenheiro hoje, porque fazer uma tenda era fazer uma casa. Então, ele tinha conhecimentos religiosos e conhecimentos profissionais também. Então, imagina você, né? Vamos nos colocar no lugar de Saulo. Você foi criado na lei mosaica, desde pequeno, naquela cultura, para defender aqueles princípios que você acreditava serem verdadeiros. E eram, né, até certo ponto, porque eram partes da revelação. Mas aí, de repente, chega uma pessoa que muda tudo, né? Que, na verdade, complementa tudo. Complementa com algo que até então pouco se falava, né? Que era o amor. E Saulo, de início, não consegue compreender aquilo. Então, ele vê nesses primeiros cristãos, a gente pode chamar assim, não eram assim que eles eram chamados, né? Eles eram chamados os homens do caminho, porque eles eram instalados na estrada do caminho, como se fosse uma seita perigosa. Então, ele, imbuído naquele interesse de fazer justiça à lei de Moisés, começa essa perseguição.
que nós já vimos nos estudos anteriores, né, que começa lá com o apedrejamento de Estevão, e a partir daí se intensifica muito. E a vontade dele era tão grande que até o apedrejamento de Estevão era algo que não era normal. Porque para você apedrejar alguém, na verdade, você condenar alguém, só os próprios romanos têm esse direito. Mas naquele caso do Estevão, o próprio Paulo tomou, vamos falar assim, a frente, assumiu os riscos, né? E apedrejou o próprio Estevão, coisa que não era normal. Não era da alçada dos sacerdotes, né? Fazer esse julgamento, sim dos romanos. Se a gente pegar o que aconteceu com Jesus, ele precisou ser levado aos romanos para só então ser condenado. E isso teria que ser o normal, né? Se a gente quisesse condenar alguém, passar pelos romanos e não diretamente os sacerdotes condenar. Mas o Saulo, no caso, imbuído de um sentimento de justiça, ainda mais após a morte do Estevão, que ele fica sabendo que é irmão de Abigail, da noiva dele, ele quer de toda forma extinguir essa seita que ele entende assim como se fosse uma seita, né? E ele começa a perseguição, e é o que a gente vai estudar hoje. Então, eu queria ver com vocês que peso que tem essa questão da cultura, né, já de início, só para a gente fazer uma reflexão, na nossa vida. Nós somos ensinados, às vezes, algo, e às vezes, quando nos chega algo diferente, a gente é resistente. Até quando que essa resistência ela é natural e até quando que a gente tem que saber aceitar? O que é a doutrina espírita? O que o cristianismo vem nos mostrar sobre isso? O que vocês fazem de reflexão? Eu penso que toda ideia nova, ela causa uma certa estranheza, né? Porque até dentro do próprio espiritismo houve muitos detratores, muitas pessoas que tentavam desqualificar a doutrina na época, né? Em Paris. Mas a gente sabe, é como aquela frase, né? Que Jesus fala, o que vem do céu permanecerá. Então, o que vem de Deus não adianta, pode todo mundo contra, pode ter os detratores, mas se é a verdade divina, ela vai permanecer entre os homens. E essa questão da injustiça, que Saulo, ele pega essa carta para ir atrás de Ananias, porque o Emmanuel, ele nos dá toda aquela visão espiritual da situação, né? Em Atos a gente vê os acontecimentos, mas em Paulo e Estevão nós vemos a visão espiritual da situação como um todo. Porque além de ter a questão religiosa, tem a questão também de quando Abigail torna-se cristã, ele acha que o Ananias era culpado de tudo que tinha acontecido, né? É os aguilhões que ele vai recalcitrando que Jesus fala para ele no caminho, né? Porque o próprio Estevão foi um chamamento, Abigail foi um chamamento, ele ir lá na casa do caminho foi um chamamento, mas ele foi deixando isso para trás e deixou o orgulho dele de raça acima de tudo isso, né? De ser um cidadão romano, até essa carta, ele pediu cartas porque ele tinha essa carta para ir lá aprender, porque na Síria, lá em Damasco, era outra autarquia, né, era outro governo, então ele não poderia entrar lá e prender o Ananias como ele queria fazer. E na questão de Jesus também, quando os doutores da lei levam Jesus à noite no Sinédrio, o Sinédrio não abria à noite, mas questão de querer julgar Jesus e condená-lo, eles fizeram essa concessão para julgar Jesus à noite. Levar ele perante o tribunal da raça, para depois levar ele, né, levou ele perante Anás e Caifás, que eram o sumo sacerdote, e depois leva ele para Pilatos, né, e para Herodes, que eram os que representavam Roma no local. Então, quer dizer, todos os chamamentos que foram acontecendo na vida de Saulo, porque eu acho interessante que o Emmanuel fala assim, que enquanto Saulo ele era aquele caráter rígido, né, vigoroso, aquele homem, até em certo momento, muito rude, muito fiel a Moisés, Abigail era totalmente contrário dele, ela era doce, ela era calma, e ele via nela a sua eleita, né, e quando os sonhos dele
acabam com a morte dela, ele torna-se até revoltado por conta de tudo isso e vai perseguir o Ananias. Mas aí, como diz, ele era o vaso escolhido, né? Era um vaso imperfeito, mas era o vaso escolhido, porque Jesus já havia nele aquele potencial divino, né? Que seria ele que ia pregar para todas as gentes, como dizem para os filhos da casa de Israel. Porque ele tinha ele perpassava por várias culturas, né? Ele falava o hebraico, ele tinha uma cultura muito helenizada também, porque lá em Tarso tinha a escola também, né? Não era tão grande como a de Atenas e de Alexandria, mas era uma escola muito capacitada para formar o cidadão naquela época, né? Ele perpassava por várias culturas e muito inteligente, né? Muito firme, como você disse. A família dele, desde pequeno, cria ele para ser um doutor da lei. Né? Ele fica muito tempo, ele foi educado por um dos maiores rabinos, que até hoje a história fala que é um dos maiores, foi Gamaliel, né? Muito respeitado até hoje pelo povo judeu. E também tinha o Messias, que há de vir, mas ele não acreditava que Jesus era como esse Messias que acreditava que chegaria um Messias com seus exércitos, com seu exército, para restabelecer a supremacia do povo de Israel. Mas aí chega um humilde, um simples, né, morre numa cruz, né, é um carpinteiro, vem lá da Galileia, porque eles falavam assim, que de bom que vem da Galileia, tinha essa questão, né. Então, assim, Jesus mostra era totalmente diferente daquele Messias que eles aguardavam, e ele não acreditava que ele era o Messias, né, ele não acreditava. Jesus teve que chegar e, né, falar para ele, né, que ele era o Messias, né. Eu acho muito linda essa história. Se a gente for falar muito tempo. Desculpa falar demais. Maravilha. A Meire tocou num ponto interessante, né? Que tudo que é novo causa impacto na gente. Só que você pegar no seu trabalho. Chega uma tecnologia nova, a gente já... mas será que isso vai dar certo, né? Chega um superior novo, quer mudar tudo, você fala, será que isso vai dar certo, né? Natural que a gente tenha esse receio. Agora, vocês imaginam alguém que foi criado, né, conforme nós dissemos aqui, a vida inteira para ser um doutor da lei, defendendo os princípios de Moisés. E chega uma seita, né, que eles acreditavam que era uma seita, que acreditavam que era um visionário, que ia mudar tudo, né? O que vocês acham? Fique à vontade para falar. Eu e a May já gastamos a nossa saliva aqui. Eu acho que essas mudanças, elas exigem algo muito profundo, né? Um rompimento, na verdade, né? Então, para você romper com aquilo que você acreditou durante toda uma vida, né? Não é algo muito simples. Isso impacta também, porque seria uma exposição para ele também, né? Imagina ele todo esse preparo, né? Tanto tempo de estudo, de repente é como se chegasse, olha, não é nada disso, né? Esquece que o caminho é outro. Então, ele foi confrontado, assim, né? Não só no que ele acreditava, mas, assim, eu acho que era, para ele, né? Era uma exposição profunda, né? Como é que ele vai, de uma hora para outra, ser convencido, né? De uma maneira que, você vê quantos chamados, né? Como ele falou, foram inúmeros chamados, até que isso concretizou de uma maneira mais intensa para ele, né? Mas sempre havia um olhar, acho que na perspectiva mais material, né? Não havia uma perspectiva espiritual que estava se apresentando, e ele não conseguia alcançar isso, como muitos da época, né? E se para a gente é difícil, pequenas mudanças, né? Imagina você abrir mão de toda a tua crença, assim. Então, é muito profundo. Por isso, talvez que Jesus tenha acreditado tanto nele, né? Porque apesar de tão profundo, né? A conversão aconteceu. Imagina a transformação de Saulo, né? E Jesus fala que ele ia mostrar para ele o quanto que ele teria que sofrer em nome daquela nova, né? Daquela mudança.
Saulo é uma inspiração, né? Eu acho que para todos, né? Porque tão falível quanto qualquer um de nós, né? E eu vejo, assim, a história dele como algo, assim, que inspira, né? No sentido de você vencer sobre si, você ter uma vitória sobre si mesmo não é algo fácil, né? A gente leva muito tempo, né? Quantas encarnações, às vezes, para pequenas vitórias sobre si mesmo, né? Sobre nós mesmos. E ele fez foi muito profundo, né? Naquela encarnação, e muito intenso. Então, eu vejo Saulo como alguém inspirador, porque eu não consigo imaginar, até pelo que a gente assiste acontecendo no mundo hoje, como que a gente ainda discute coisas, né, superadas, né, como que isso não acontece também ao mesmo tempo para todo mundo, para todas as criaturas. A gente tem o mundo discutindo temas que em alguns países isso é mais avançado, quanto países ainda, né, em total retrocesso. Então, olha como é difícil, né? Não é tão simples. Então, como, da mesma forma como isso não acontece ao mesmo tempo no mundo inteiro, naquela época não era diferente, né? Mas Saulo, ele é essa inspiração, eu acho, né? Para nós, assim, de romper com aquilo que você acreditou e colocar aquilo que você conhece, submeter isso ao crivo da razão, da reflexão, é um exercício diário também. E a gente precisa tomar bastante cuidado, porque o nosso cérebro acomoda muito fácil naquilo que é nos dado pronto, né? Ó, acredita nesse aqui, vai por esse caminho. E às vezes a gente não reflete. É isso. Sair dessa matrix eu acho que é o mais difícil, né? Porque quando as escamas caem dos olhos dele, ali foi uma quebra de paradigma, caiu literalmente, às vezes, né? Aquilo que estava ali encoberto como uma verdade absoluta, para ele cai por terra tudo aquilo, né? Que ele precisa ficar cego, refletindo, para depois ele cair realmente em si e ver realmente que aquilo, que Jesus Cristo era a verdade, né? Foi amor. A companheira aí, tá? Junto à Meire. E o que que acontece? A Meire fez um comentário que nessa sentimento de justiça, o Paulo vai atrás de quem? De Ananias. Porque o Ananias, no Paulo Estevão, era aquele que estava dando um suporte espiritual para Abigail. E até então ele recebia, a Abigail recebia essas visitas, né? Mas Paulo achava que era uma visita normal, de uma pessoa mais velha, que queria ajudar. Mas depois ele vem a saber que era um dos discípulos do Cristo, né? Dos seguidores do Cristo. E por que que ele pede essas cartas também lá para o Sinédrio? Porque Damasco era o mais importante centro comercial da época. E lá, se o cristianismo, né, realmente fosse disseminado lá em Damasco, ia ser muito difícil para eles combaterem o cristianismo depois que ele alastrasse uma cidade que era um polo comercial. Então, o Saulo vai para lá com esse sangue nos olhos, né? Ao mesmo tempo querendo ir direto ao Ananias, mas também disseminar de vez o cristianismo naquele polo comercial. Que ele percebeu que seria importante focar lá primeiro, porque ela não era tão perto assim de Jerusalém, ficava em 220 quilômetros, era longe. Então, pensa bem, ele sai numa caravana com alguns guardas, né? E praticamente em cavalgada direta pelo deserto. Ele queria rapidamente chegar lá em Damasco para já colocar em ação os seus planos, né? Que ele tinha carta branca para que isso acontecesse. Mas eu quero falar com vocês sobre um fator interessante. Quando ele está na estrada de Damasco, acontece que subitamente o cercou ali uma luz que vinha do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Olha que interessante. Porque quem que Saulo estava perseguindo? Ele estava perseguindo os cristãos. Mas aí Jesus pega e diz, Saulo, por que me persegues? Olha a questão da unidade presente, né? Jesus, ele nos mostra que todos aqueles que têm o mesmo ideal são do Cristo. Então ele fala, por que me persegues? E eu gostaria que a gente comentar isso aí. Que força que teve essa aparição aí? Porque aí, na sequência, o Saulo diz, quem és tu? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Vamos comentar um pouquinho disso aí? Dessa aparição de Jesus? Quem quer fazer algum comentário? Antônio? Essa aparição aí, que peso que tem? Que fenômeno que foi isso que aconteceu? Por que que Jesus apareceu para ele e não aparece para nós, pessoalmente? Isso aí é só uma provocação, tá, gente? Porque ele aparece sim. Queria que vocês comentassem sobre isso. Paulo, a cultura judaica, ela é muito forte, né? É muito forte. Ela estava incrustada ali entre os judeus, era uma coisa assim, muito forte. E Paulo, muito fiel, né? Isso era da formação do judaísmo aliado à personalidade dele, né? Que tinha essa característica de ser fiel. Então, quando ele vai para Damasco, ele vai igual um marechal, né? Então, eu acredito que ele já tinha sido preparado, que isso não ia acontecer ao acaso, né? Só que ele ficou muito envolvido no judaísmo, né? E quando surgiu a ideia nova, a boa nova, ele não quis combater, né? Aí, eu acredito que foi preciso mesmo Jesus dar um tombo nele, né? Acordar o homem. E Jesus ainda fala de imediato, ele é o meu vaso escolhido. Então, quem diz, eu não posso perder esse rapaz. Né? Jesus é a força espiritual, está muito acima do nosso normal. Né? Ali o impacto foi instantâneo. Instantâneo. Não teve jeito de dar um jeitinho ali, né? A coisa foi de imediato. E o Paulo vai se tornar um grande apóstolo, né? Teve até maior destaque que os outros. Trabalhou mesmo de maneira incansável, como ele trabalhou para o judaísmo, né? Aquele ímpeto, aquele arrojo, aquela coragem. Incrível, né? E Jesus falou, eu preciso dele para trabalhar com os gentios. Ele é um dos... Essa autoridade moral, imagina, o governador da terra. Porque, assim, o Antônio falou uma coisa que é interessante, nós sabemos que o acaso não existe, né? Então, toda essa determinação que o Saulo tinha, e essa criação que ele teve,
na verdade, ele deixou se envolver demais. Porque, com certeza, quando ele conhece Abigail, o cristianismo era para florescer no coração dele naquele momento. E não para florescer só nesse momento de extrema raiva, vamos colocar assim, né? Mas ele, né, como a gente falou aí, como foi severamente educado, não conseguiu absorver que o cristianismo ali era boa nova. Então, quando Jesus aparece para ele, é porque não podia deixar passar aquela oportunidade, né? Porque quando nós falamos de vaso escolhido, não é que Jesus escolheu o vaso, não. É que, na verdade, esse vaso foi cultivado, assim como nós todos somos cultivados pelo Cristo, por Deus, e chega no momento certo, nós vamos ter que dar os nossos frutos. E aquele vaso ali já tinha feito um contrato, vamos falar assim, né? Todo um combinado, com certeza é um espírito evoluído, e aquele momento não podia passar daquele momento ali. Cristo sabia que ele era peça fundamental na divulgação do cristianismo, e por isso que ele aparece espiritualmente para ele naquele momento, né? O Hernani, ele era o vaso escolhido não por privilégio, porque ele era o vaso escolhido, mas ele foi na forja da vida que ele foi se tornando esse vaso. Foi nas pedradas, foi na prisão, foi nas embarcações que ele sofria, o naufrágio, nas prisões. Então, assim, ele foi se tornando esse vaso, ele não estava aquele vaso pronto. Mas mesmo antes disso, viu, Meire? Ele já veio na trajetória espiritual, assim. E tudo isso que você falou só foi colaborando, né, para que esse vaso desse o fruto que a gente tem hoje, né, em mãos. Temos que agradecer a ele. E foi bom ele ter se formado no judaísmo. Porque o próprio Jesus falou, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe seguimento. E o próprio Jesus também viveu o judaísmo, né? Porque ele chegando, o Saulo chegando até onde chegou, para depois mudar o curso, isso aí ia ter muito peso. É um doutor da lei passando para o lado de Jesus, né? Mas para dar continuidade, porque ele também não desprestigiou o judaísmo. Ele somou Jesus ao judaísmo. Ele dizia que era uma nova etapa, um novo Adão. Né? E é interessante, Antônio, que Jesus dá uma chamada nele, que fala assim para ele, ó, a Miriam até chegou a comentar isso. Dura coisa para ti recalcitrar contra o aguilhão. Porque o que acontece? O que era o aguilhão? Na época, a aguilhão era uma vara que tinha uma ponta afiada que era utilizada para cutucar os bois quando eles empacavam na hora de arar a terra. Então, essa resistência, né, precisava usar o aguilhão para cutucar. E esse recalcitrar é não obedecer mesmo com o aguilhão. Então, o que o Cristo vem falar para ele? Ó, você mesmo contra o aguilhão, você não está obedecendo. Quer dizer, era para você ter obedecido antes. Agora eu estou me apresentando aqui, né? Já é hora de você despertar. Aí não teve jeito. A força moral de Jesus é muito grande. Né? E o que seria esse aguilhão? Aguilhão é uma vara que tem uma ponta afiada, que quando o boi empaca no arado, aí eles cutucam ele para ele andar. Não, eu sei, mas eu falo assim, ali na realidade, qual que era o aguilhão? O aguilhão era o Saulo, mesmo contra o aguilhão da dor que ele estava passando, contra ter perdido a noiva, né, todo aquele sofrimento, e mesmo assim ele não obedecia, ele era recalcitrante, ele recalcitrava. Aí Jesus dá uma chamada nele. É o que fala, né? Ele ficou nervoso
pelo fato do Ananias tá indo lá na Abigail, orientar, né? Levar Sim. a mensagem de Jesus. Aí, de certo, ele falou, não, isso é demais. Eu vou dar um jeito nesse baixinho aí. E diz que ele era baixinho mesmo. E aí, Iris, o que você fala? Você, a Jo, a Angélica, estão quietinhos aí? Às vezes eu fico pensando assim, bom, a espiritualidade não faz nada em vão, né? Sempre tem um preparo, sempre tem uma luta para resolver uma coisa. Então, eu vejo assim, o Saulo ele teve algumas tentativas antes de pôr Jesus no caminho, antes de ter que chegar naquilo lá. Você vê, primeiro pôs Estevão no caminho dele, foi uma oportunidade para ele dar uma mudada, não deu. Pôs Abigail. Abigail tinha tudo para fazer ele mudar, até pelo incidente, quando ele descobriu que o rapaz era irmão da Abigail e tudo, ele tinha que ter mudado, tinha que ter dado uma mudada no coração dele, parece que deixou ele um pouco, piorou até a situação dele. Então, você vê que a espiritualidade, quando tem um objetivo, eles não desistem, vão até conseguir alguma coisa. Então, eu vejo Jesus como foi a última opção, entendeu? Para tentar mudar aquela história, e eles sabiam que ele tinha alguma coisa para oferecer. Eu acho que eles não investiram nele, assim, em espiritualidade por acaso. Eu não sei se eu estou sabendo falar o que eu penso, mas eu acho que, assim, eles sabiam que ele, uma vez convertido, com o esclarecimento, com a força de vontade, com a energia que ele tinha, ele iria produzir muito fruto, mas eles tiveram que tentar a última instância para conseguir. Eu vejo dessa forma. Não sei se está correto, como que vocês veem essa história, mas eu acho que todas as tentativas antes, eles tentaram fazer alguma coisa, usaram a aparição de Cristo como última instância. Falou, agora não tem mais jeito, agora tem que ser isso mesmo. Então, em vez dele, com a morte do Estevão, ele se acalmar, ele foi e terminou o noivado com a Abigail, por isso que ela ficou doente. Foi só piorando as coisas, né? O orgulho dele, né? Esse recalcitrar mesmo dele, né? Conforme ele foi piorando a situação até chegar no ponto que chegou, né? Porque ela fica doente por conta do rompimento do noivado, porque eles já estavam prestes a se casar, né? Eram muitos sonhos que eles tinham junto ali, aquelas duas almas, né? De casar, ter filhos, né? Ela foi a escolhida por ele, né? Ela com 20 anos, ele já com 30, né? Mais ou menos. Então, assim, é uma história muito linda de amor entre os dois também. Uma das mais lindas que eu já vi é a história dele com a Abigail, né? Sua noiva espiritual. Então, e ela conheceu Cristo, mesmo na doença, ela teve a oportunidade de conhecer os ensinamentos cristãos, né, e tentou falar para ele, e em vez de resolver, ele ficou mais revoltado, tanto é que ele resolveu perseguir o Ananias, né? Gostei da sua leitura, viu, Iris? Porque é isso mesmo, né? Os chamados, né, foram aparecendo na vida dele. Mas como o orgulho bloqueava, foi só na presença do Cristo mesmo que as escamas caíram, não teve jeito. E depois, com essa aparição, quando ele percebe que realmente o Messias, né, era o Cristo, era aquele que apareceu para ele, automaticamente ele reconhece essa superioridade moral e toda aquela força, toda aquela determinação, ele já coloca a serviço do Cristo. E ele diz o seguinte, fala assim, ó, então tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Interessante essa palavra, porque ela é muito forte, gente. Né? Aí mostra a fidelidade que ele tinha. Ele vai usar essa fidelidade com Cristo. Aí eu pergunto para vocês, né? Nós estamos falando que o Cristo apareceu espiritualmente para ele. E para nós? Que forma que esse Cristo pode aparecer?
Eu estava pensando nisso daí, né? E nós? Nós temos um espírito chamado anjo de guarda, né? Que ele tem um trabalho conosco. Agora, nem sempre a gente acata, né? Nem sempre a gente é receptivo. Aí vem essa. Mas nós temos um representante de Jesus. Eu costumo dizer que o anjo de guarda tem a credencial de Jesus. Traz a carteirinha aqui, ó. É que muitas vezes nós somos igualzinho o Paulo. Nós ficamos nos recalcitrando, né? Nem com o aguilhão cutucando no nosso corpo, a nossa mente, o nosso sentimento. Porque o Cristo, ele pode aparecer para nós de várias formas, através dos nossos familiares, através de alguém no nosso dia a dia, através de uma situação que a vida nos proporciona, Uma leitura, uma leitura, uma pessoa assim que a gente confia. justamente. Tem E a pessoas pergunta? que, quando fala, você acata, né? Você tem Acata. confiança. Então, ele usa esses recursos. Mas aí a pergunta, será que é a mesma? Nós fazemos a mesma pergunta que o Paulo fez? Senhor, o que queres que eu faça? Porque se a vida está me apresentando alguma situação, é porque eu tenho que desenvolver aquilo ali de alguma forma, tenho que superar aquilo ali. E às vezes a gente nem pensa em ter essa conversa com A Cristo. perguntinha aí é mágica, viu? Se você perguntar e aguardar, ter a paciência de aguardar, você vai receber. Com certeza. E aí, Jô, o que você acha disso? Dessa perguntinha? Então, Hernani, é muito interessante, né, tudo que foi falado, e essa passagem realmente, assim, é muito tocante, né, assim, eu até estremeço, assim, quando eu leio, né, porque é incrível, é muito real mesmo, né, e como foi dito também, assim, isso foi muito importante para nós, né, o Paulo, como diz a Soraya, né, ele inspira, porque, assim, é claro que ele é um espírito já muito mais superior que a gente, né? Mas, assim, eu acho que a gente está tão, assim, perdido, né, nos nossos problemas, então a gente precisa tirar essas escamas, né? Então, assim, muitos aguilhões já vieram, vem todo dia, né? A gente tem oportunidade, todo dia que acorda, né? E ver que está vivo é uma nova oportunidade para fazer diferente, para fazer melhor. E a gente ainda está, assim, endurecido, né? Na zona de conforto. Então, a gente vai lentamente, claro, né? Então, assim, os amigos, né? Vocês, essa oportunidade de estudo, como foi falado também, né? Às vezes, assim, uma pessoa que vem, às vezes, assim, a gente vai ver uma pessoa com problema, quer dizer, não é, às vezes, assim, a gente precisa sair um pouquinho daquele nosso problema, ter uma visão mais ampla, né? E assim, ver essas oportunidades, né? Porque o Saulo, quer dizer, ele estava muito preparado intelectualmente e assim, às vezes assim, ficou muito naquele ambiente, né? Então, quer dizer, ele ele estava muito inserido naquele contexto, né? Não estava conseguindo ver um pouco além, né? Talvez assim, essa que representa, talvez ele tivesse um pouquinho de orgulho ali, de, de vaidade, no sentido assim, mas eu estou fazendo certo, mas foi isso que eu aprendi, né? Que assim, estava certo também, né? Não estava errado, mas assim, então Jesus veio, né? E também assim para levar essa mensagem, né? De Jesus para falar com todo esse poder de persuasão, né? Com toda essa maravilha, né?
Então, ele tinha toda essa intelectualidade, esse preparo desde criança, então, por isso também que era o vaso, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento a cada coisa realmente que nos acontece, né? Às vezes até uma situação amorosa, uma situação com o filho, todo momento, a gente precisa, assim, convergir, né, para prestar atenção nisso, conectar, né, com a espiritualidade. Então é isso. Desculpa se eu falei muito. Obrigada. Tem outro detalhe, Hernani. Para que serve um vaso? Ainda mais um vaso escolhido, um vaso preparado. O que você vai fazer com o vaso? Vai Então, guardar, vai guardar trem velho? então, Você vai querer plantar uma plantinha ali boa, né? justamente. A planta. Hernani, Oi, Angélica, queria fazer um comentário também. à vontade. Isso que aconteceu com o Saulo, né? É o nome dele. Acontece com a gente também, porque Deus nos dá muitos sinais, seja sinais para coisas ruins que possam acontecer na nossa vida, como também sinais de coisas boas que estão por vir. E a gente, como ser humano, né, a gente é um pouco teimoso, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, e é por esses sinais que a gente entende quando deve ocorrer mudança. Até porque, assim, nós, como seres humanos, nós somos resistentes a mudanças. Porque a mudança, ela tira a gente da zona de conforto, ela causa estranheza, né? A gente fica naquele desconforto. Então, a gente só entende realmente que a gente precisa de mudança, muitas vezes, eu falo por mim, quando a gente passa por um processo um pouco mais complicado, mais difícil. Algumas pessoas são mais sábias, conseguem lidar com a mudança de uma maneira melhor, mas não é todo mundo que é assim, ainda mais que nós somos seres humanos, nós somos cheios de falhas, de coisas que a carne demanda, né? Então, eu acho que esse processo de mudança está muito ligado aos sinais. Primeiro, a gente recebe sinais para aí sim ver se a gente tem que mudar algo. Porque se depender da gente, a gente vai viver como os primitivos, né? A gente vai apenas atrás de comida e de descanso. Comida e descanso. Seria a coisa mais fácil do mundo viver assim, mas não é assim. A gente precisa passar por esse processo evolutivo, tanto da nossa carne, né? Mas também espiritual, que é uma parte, assim, muito, muito importante. E como o Iris falou, eu também estava pensando que nada que acontece na nossa vida ela é por acaso mesmo. Que se pessoas entram no nosso caminho, é porque essas pessoas têm uma, vamos dizer assim, uma missão para cumprir, né, no nosso caminho, e também nós temos uma missão a cumprir com essa pessoa que está ali. Pode ser que essa pessoa seja passageira, pode ser que essa pessoa seja para ficar, ou não só pessoa, mas também situações. Então, assim, a gente tem que entender que essa vida, ela é de passagem, que Deus vai dando para a gente, vamos dizer assim, oportunidade de viver da melhor forma, de evoluir até então. Seria isso mesmo que eu queria falar. Ótimo, Angélica. Nossa, muito bom o seu comentário. Porque é isso mesmo, muitas vezes não, a vida o tempo todo, né, está nos dando esses sinais, esses chamados. Eu até costumo dizer que na doutrina espírita a gente fala muito em autoconhecimento, né? Que a gente precisa se autoconhecer. A gente tem que se autoconhecer para a gente se tornar consciente. Muita gente fala assim, ó, você tem que se autoconhecer para ficar bom. Até o Cristo falou que ele não era bom, né? Bom é o Pai que está no céu. Ser bom é uma consequência da nossa superioridade. Sempre que a gente consegue evoluir, está mais consciente, você fica mais perto de Deus, você reflete a bondade do Pai. Mas quando a gente está consciente, a gente consegue entender melhor esses sinais, né? Tanto nas coisas que não são agradáveis que acontecem na nossa vida, como as coisas boas também, que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, eu acho que
essas oportunidades que nós temos aqui de estudo do Evangelho e todos os outros estudos que são altruístas, eles têm esse sentido, né, de fazer com que a gente torne mais consciente para a gente pegar mais esses chamados, assim, e não desperdiçar as oportunidades, né? Isso é muito importante. O que a gente não pode esquecer também, que essa pergunta que o Paulo fez, que o Saulo, né, que não era Paulo, que o Saulo fez para Cristo, quer que eu faça, a gente não faz, normalmente a gente não faz essa pergunta porque a gente já sabe o que quer. Na verdade, o que falta para a gente é a coragem de Paulo, né? Porque de Saulo, a vida de Saulo, o que Saulo fez, a gente vive fazendo direto, né? Mas como Paulo, aquela coragem, aquela luta, então assim, a gente sabe o que Cristo tá querendo da gente, a gente sabe o que é que está sendo, mas falta coragem para de mudança, falta disposição, falta desprendimento que a gente precisa de ter para mudar, porque essa mudança é muito complicada, essa mudança, falar é muito fácil, mas a hora que a gente tem que erguer a cabeça e mudar em cada situação, em cada atitude, fazer a diferença como ser humano, é que aí que o bicho pega, vamos dizer assim, né? Que o pior disso, que a gente já sabe essa resposta, mas não sabe como fazer, não tem coragem e perseverança mesmo para mudar e para seguir aquilo que Paulo fez. Então a gente precisa aprender, sair um pouco de Saulo e seguir um pouco o exemplo de Paulo, né? É muito bom, Iris. É que essa mudança, você tem muita perda com ela. Você tem que deixar o homem velho para trás, né? Aí, a hora que tem a nova realidade que a gente busca a essência, a Angélica estava falando, né, na questão da gente aprimorar o corpo e a alma, é interessante você cuidar bem da ferramenta que é o corpo, né? Mas o importante, mais importante é a essência, que que é eterno, que é o seu espírito. E quando você passa a valorizar de forma segura isso, você tem que deixar o homem velho para trás, aí não é fácil. Aí é uma luta danada. Vou colocar um Foi o que texto para a aconteceu. Soraya ler. Ah, não, antes ela vai conversar. Ó, gente, Iris, eu acho que a sua reflexão, eu amei. Essa pergunta, realmente, ela exige muita coragem. Você tem que bancar a volta, né? Então, você perguntou, e é uma pergunta muito profunda, né? Porque é uma entrega, né? O que queres de mim? Você tá numa entrega, né? E eu acho que a sua observação foi, nossa, eu amei. Realmente existe uma coragem, porque a gente se acomoda muito no papel do Saulo. É confortável, né? E para você avançar, né, como Paulo, realmente essa pergunta ela é um divisor de águas, porque ela faz com que você enfrente, né, com coragem, essa mudança, né? Você realmente se renda a essa mudança, né? Eu adorei, isso foi muito boa observação. Eu lembrei do diálogo de Jesus com o moço rico. E Jesus foi bonzinho com ele, né? Foi normal. Falou, vai, vende tudo que tem e tal, né? E me segue. Deve ter coçado a cabeça, igual a gente faz, né? Porque essa cena, gente, são os nossos comportamentos. Moço rico lá, você às vezes age como moço rico, às vezes age como Saulo. O que está sendo mostrado para nós é o espelho das nossas ações, dos nossos comportamentos, né? É isso mesmo. Ele já fazia tudo, né, Antônio? A hora que falou para vender tudo e seguir, que era o testemunho, aí... Sumiu. Não, larga a mão disso, vamos embora. Interessante que Jesus pede para ele dar tudo que tem, né? Mas dá de ti mesmo. É o mais difícil, né? Às vezes o material, lógico, é difícil desapegar, né? Mas quando é para dar de ti mesmo, aí exige muita profundidade, né? A lição, como diz, a gente aprende, mas na hora de fazer a prova,
Aí é nós que vamos fazer, né? Porque o mestre está dando lição todos os dias para nós. Muito aprendizado, né, a gente tem. Porém, na hora de fazer a prova, ele não vem fazer a prova para nós. Aí é algo meu, né? Construção minha, interior. Então, dá de ti mesmo que é o mais desafiador. Eu vou colocar um texto para a Soraya ler. Acho que é esse aqui. Não estou enxergando muito bem isso. Você faz a leitura, Soraya? Vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Faço sim. Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem, através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que se estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões, por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Emmanuel. Nossa. É o que o Iris falou, né? Nada é por acaso e todos nós temos os nossos aguilhões. Então bate a nossa porta muitas vezes, né? De 1001 formas. Aqui fala da riqueza, da pobreza, da fealdade, da formosura. Né? Grandes aguilhões e pequenos aguilhões também. E como nós estamos lidando com eles, né? Estamos recalcitrando? Ou estamos fazendo a pergunta para o Cristo, né? E a resposta, pessoal? Quando a gente está no texto, agora a gente vamos ver a resposta, porque ele perguntou para Jesus, né? O que queres que eu faça? Aí nós vamos subir lá e ver qual foi a resposta que o Cristo falou para ele. E o Senhor respondeu: levanta-te e entra na cidade, e aí se te dirá o que convém fazer. Então, olha qual foi a resposta, hein? Foi básica, né? Para ele levantar, entrar na cidade, e aí se dirá o que vai fazer. Então, primeira lição, a gente não ficar caído. Levantar. Porque cair, todo mundo cai, gente. Às vezes a gente está num processo, né, de busca por algo melhor, seja em que sentido que for, a gente derrapa. Na nossa trajetória evolutiva, é normal. Mas qual que é a diferença? Levantar. E a outra coisa, paciência. Porque aí, Jesus diz para ele, levante-te, né? E se dirige até a cidade, e aí se dirá o que convém fazer. Que é a questão de... Uma reação, né? Ele propôs uma reação, levanta e vai buscar, vai atrás.
Justamente. Não vai E ficar aí, às vezes a gente quer que aconteça, Antônio, de um dia para o outro. né? Não E ele vai ficou lá se 3 dias. demorar em lamentações, em revolta. Não, levanta, ação. Tem que ser, né? Vai dar jeito na vida. Justamente. E ele já deu a. Você vai encontrar lá alguém que vai te ajudar. Já deixou tudo, mas ele tinha que ir atrás, Fazia parte dele. fazer a parte dele. Não tem aquela história que é bem conhecida lá, o cara estava se afogando, aí vem o salva-vida, aí fala, não, 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 Deus vai me ajudar. Aí vem o jet ski lá, para ajudar, falou, não, 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 Deus vai me ajudar. Aí manda o helicóptero, joga a corda para ele, não, Deus vai me ajudar, aí ele morre afogado. Quer Então, dizer, Deus já estava fazendo, né? Mas ele tinha que fazer a parte dele, bater os braços, segurar a corda, pendurar no jet ski, alguma coisa. Que é o levantar. A gente levanta e tem que ter ação, buscar. Se a gente ficar em casa esperando, né? Bater na porta, ó, eu sou Jesus, vim aqui. Chegou a sua hora, você vai. Foi o vaso escolhido. Não é assim, né? Existe todo um tempo para tudo. Bom, aí, a esse tempo, aqueles homens que o acompanhavam estavam espantados, ouvindo sim a voz, mas sem ver ninguém. Quem viu Jesus ali no caso, esse fenômeno aconteceu unicamente com o Saulo, né? Não aconteceu com os outros. Foi um ensinamento específico e interno, né? Pro Saulo. Levantou-se, aí ó, ele fez a parte dele, porém do solo adusto. Alguém sabe o que é adusto? Deve ser rapidamente, né? Sei lá. adusto, É, tem que ir na internet, né? Não é da areia quente do deserto, será? pode ser, né? Tô Queimado, sem óculos hoje, nem se eu olhar na internet, que eu não vou conseguir ver. é aqui, ó, queimado ou abrasado, de temperatura elevada. Ah, então. Levantou queimando, né? Do sol do deserto. Saulo, tendo os olhos abertos, não via nada. Eles, porém, levando-o pela mão, o introduziram em Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Foi o que eu disse, né? Ele fez a parte dele, procurou, ele ficou esperando. Bom, já que agora eu vou agir com Cristo, com Jesus, é ele que vai dar as diretrizes da minha vida. Ele se entregou, conforme ele se entregava para a lei mosaica, ele se entregou para Jesus. É a questão da entrega, né? Eu acredito que ele ficar esses dias sem comer foi uma disciplina, assim, um encontro espiritual mesmo, né? Uma retidão. Ficou, né? Ficou assim, introspectivo com ele mesmo, analisando tudo aquilo que tinha acontecido, né? Meditando mesmo, né? Em tudo aquilo. Até Jesus fez isso, né, o Ney? Em muitos momentos a gente vê Jesus se recolher. É claro que é diferente. Aqui o Saulo precisou desse tempo porque ele estava impossibilitado e estava guardando o que ia acontecer. Mas justamente foi isso, né? Foi um momento de passar aquele filme na cabeça dele, desde criança, o que aconteceu nos momentos. Ele viu Abigail, ele viu Estevão palestrando, ele teve o contato direto, teve várias oportunidades, Foi muita coisa, né? muita coisa. Até ele deglutir isso aí. Interessante que o Emmanuel fala que enquanto ele caminhava no deserto, ele já foi meditando em tudo. A vida dele estava sendo passada em revista, até o momento que Jesus aparece para ele. Então, ele já estava nessa introspecção espiritual, né?
a gente sim, hoje, né, com a doutrina, a gente percebe que ali tinha uma comunidade de espíritos que estava direcionando esse momento na vida de Saulo. Porque a gente sabe que o processo evolutivo da Terra é um projeto de Deus para todos nós, né, para os seus filhos. Então, lá, a introdução do Evangelho fala que é uma pleide, são os espíritos do Senhor, que estão em toda parte, né, fazendo esse chamamento para todos nós. E ali com Saulo, logicamente, tinha uma pleide ali, inclusive com Cristo, né, para trazer ele para a verdade. Bem lembrado, Miriam, bem lembrado. Interessante. A Jô levantou a mão? Jô? Oi, então, assim, a história de Paulo, né, assim, para mim faz um paralelo também com a situação do Emmanuel, sabe? Então, aí eu me lembrei, assim, do que Kardec, né, fala na codificação, instruí-vos, né? Então, é uma parte também para a gente, para preparação, né? Então, assim, são vários itens, né, que a gente precisa trabalhar. Então, assim, muitas vezes o chamamento, né, vem diversas formas, né? Então, eu penso assim que é um lado mediúnico, né, que todo mundo tem, seja uma intuição, uma forma assim. Então, assim, eu faço muito, assim, para mim, esse paralelo com a vida do Emmanuel, né? Que Paulo e Emmanuel tinham muita disciplina, né? No trabalho deles, né? No ofício, e então isso é uma parte, né? A parte da instrução, da intelectualidade, e aí tem essa parte do sentimento, né? Do coração. E na hora que o Paulo faz a entrega, ele fala que ele entrega, quer dizer, ele foi para ele foi ver o que Jesus esperava dele, no sentido assim, ele fez essa entrega. Então, nesse momento, é quando a gente também assim põe em ação a nossa fé, né? Que a gente prova mesmo que está tendo fé, não está com o roteiro pronto, mas sabe que Deus vai, que as instruções vão aparecendo, né? Obrigada. Ô, Jô, e é interessante esse paralelo, tem tudo a ver mesmo, porque os dois tiveram contato com o Cristo, né? E só que acontece, o contato que Paulo teve, automaticamente ele já se converteu. Agora o Emmanuel deixou passar isso aí por entre os dedos. Ele teve esse contato lá em Cafarnaum Uhum. com o Emmanuel, que na época era o Públio Lentulus, né? Ele ficou apaixonado na época, no momento, assim, ficou pela presença moral do Cristo, né? Todos nós ficaríamos, né? Raros não ficaram. Só que aí quando ele chega em casa, o orgulho volta, né? E ele não consegue manter esse padrão. Isso ele fala que lhe custou séculos e séculos de atraso espiritual. Sofrimento, né? É o nosso endurecimento espiritual, né? Endurecimento, duro coração. Tem uma fala do Emmanuel que fala assim, que o serviço que, enquanto Saulo oferecia a Deus, a concepção que ele tinha, ele não admitia concessões para ele mesmo, então ele era muito fiel a tudo aquilo que ele acreditava, mesmo sendo Saulo. E Abigail, assim, ela percebia que por trás daquele caráter enérgico, rigoroso, que lá no fundo, ela percebia um coração muito generoso. Olha que interessante de ser esse vaso escolhido, né? Que apesar de ter uma camada de poeira bem densa em cima daquele vaso, mas lá no fundo tinha uma pérola. Precisava ser trabalhada. Tinha uma terra fértil ali, Uma né? terra fértil, eu acho Preparada assim, ali. preparada já para, né, para a sementeira. Eu acho que é o que Deus vê em cada um de nós, né? Apesar das nossas dificuldades, né? Mas vê o potencial, porque ele mesmo colocou isso dentro de nós, né? Os potenciais divinos, e somos nós que vamos fazer isso desenvolver, né? É na luta, na dificuldade, é na forja da vida mesmo, é nos aguilhões, né? Que nos empurra para frente. A gente não pode ficar parado, esperando vir aguilhão cada vez mais dolorido, né? Aí já é teimosia, né, da nossa parte. Mas o chamamento, assim, acho que vem para todos nós, né? Todos nós temos essa estrada de Damasco na nossa vida, né? Todos nós temos. E cada um tá num ponto dessa estrada, né, Meire?
Tem uns que está lá no comecinho dela, tem uns que já está conversando aí com Cristo, tem uns que já está lá na frente, sofrendo assim as consequências de uma opção pelo Cristo. A gente sabe, todo mundo que opta pelo Cristo, foi o caso de Paulo, né? Oi, Teve Nani. toda uma consequência. Oi. Eu queria agradecer a vocês, né, assim, a preparação da Meire, né, o conhecimento das coisas aí, né, ela lê bastante, né, a Soraya, o seu Antônio, Iris, vocês todos. Eu queria agradecer muito, eu não queria perder esse ônibusinho que vocês estão, então falo assim, tem que me esforçar muito, né, porque a gente está cruzando nesse determinado momento dessa viagem. Eu agradeço muito, eu queria deixar isso, né, ressaltado, por vocês aceitarem a gente no estudo, né, que eu realmente me sinto ainda muito para aprender. Nossa, Ju, eu acho que todo mundo tem uma poltroninha nesse ônibus aí, tá? Que você falou. Todo mundo tá lado a lado nessa poltrona, na verdade. E foi como eu disse no início da reunião, né? O interessante do estudo evangélico é que cada um vai somando, né? Igual você trouxe uma contribuição maravilhosa, sempre traz. Aí vem o Iris também, faz uma reflexão joia. Vem a Angélica, a Meire, conhecimento dela, a Soraya. O Antônio nem se fala, né? Então, o Ramon tem uma espiritualidade, assim, que a gente vê exalando. E é isso que a gente tem que fazer, né? Unir um pouquinho de cada um para fazer uma unidade mais concisa, para a gente conseguir, igual eu falei, né? Conseguir um pouquinho mais de consciência. Esse mundo está precisando um pouquinho mais de consciência, porque tem muita gente boazinha. A gente está precisando de gente consciente. Fazer um mundo um pouquinho melhor, né? Eu acho que cada um de nós, né, somos esse pequenininho grão de areia para construir o reino de Deus aqui na Terra, né? Cada um de nós precisa dar a sua contribuição, né? Porque o quanto que a gente ganha, a gente não tem como agradecer a Deus, né? Tem aguilhão, tem dificuldade, mas as bênçãos são muito maiores do que as dores. Isso aí não tem que ter emocionado de falar, porque não tem como a gente mensurar o amparo de Deus para nós, né? A nossa pequenez, na nossa dificuldade, mas Deus está ali do lado da gente, nem está carregando o colo, eu acho, né? E a gente precisa fazer a nossa parte, né, um pouquinho, retribuir a Deus tudo que Ele nos dá, né? Nem que se for num grãozinho de areia, mas a gente tem que retribuir, né? Somos muito abençoados, realmente temos muito a agradecer, né? Muito, muito bem lembrado. Que bom, gente, que bom. Bom, vou colocar aí um textinho aqui também, do Emmanuel, para a Soraya que está lendo aí. Essa pergunta aí, que Opa, queres fica à que eu vontade. faça, tem aquela outra também, se fosse Jesus em meu lugar, o que ele faria? Então, são perguntas que ajudam a gente, né? Verdade. Ou você falar assim, vou seguir o Evangelho. Diante de tal problema, o que o Evangelho fala? Mesma coisa, né? Ajuda. É mágico. Isso aí tinha que ser tipo um mantra para a gente, né? Sempre pensar nisso, né? Se fosse Jesus em meu lugar, o que eu faria? O que ele faria, né? Muito bem lembrado, Antônio. Leva a gente à sintonia com o alto, É? com o anjo de guarda. Verdade. Soraya, você faz a leitura? Nossa, é linda essa coisa. Levantar e seguir. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem,
Houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos, que retomam a saúde, se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constituiu um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adaptando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Há os que desejam comprar a tranquilidade celeste com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se está seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Emmanuel, puxa a orelha. Emmanuel dando um puxãozinho de orelha dos cristãos. Levantar e seguir. Sair da zona de conforto, né? Não adianta olhar para o céu com muita fé, né, e pouca luta. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu vi uma frase, eu acho que é Jesus que fala para Pedro, quando ele está andando sobre as águas. Aí Jesus fala para Pedro, enquanto ele está ali confiante em Jesus, ele caminha sobre as águas, mas ele dá uma vacilada, ele afunda, né? Então Jesus fala, vem, que eu te levarei a lugares aonde não queiras ir. Eu achei assim tão profundo isso, né? Porque às vezes a gente não quer ir mesmo em certos lugares, não, né? Mas a gente tem que levantar e seguir, porque a gente, assim, principalmente na vida de relacionamento, né? Porque o que o Evangelho nos convida? Ao perdão, né? À prática do bem. Se a gente for insultado, mesmo a gente às vezes achando que está cheio de razão, mas a gente precisa exercitar o perdão. E às vezes é uns lugares que a gente não quer ainda, não. Nosso orgulho ainda quer ficar lá naquele revide, né? Recalcitrando ainda, mas é o lugar que Jesus nos chama, é de renovação mesmo, né? É de profundidade. Sem contar nossas padronizações, né? Até mesmo dentro do espiritismo. Ah, não, já vou no centro dia de segunda e sábado, já vou no passe, como se só isso fosse o bastante, né? É importante, né? Essa questão de você estar em várias pessoas unidas, mas isso é apenas uma parte. O nosso grande foco está na nossa transformação, e não no exterior. Mas é o que acontece culturalmente, né? Pelas religiões formalistas, nós trazemos isso em nós, que se você ir lá uma vez por semana, já tá bom, e a coisa é mais interior, né? Introspectivo. Não é isso? Saindo um pouco, pedindo licença para sair um pouquinho só do tema, mas uma coisa que me faz fortalecer também na luta é lembrar um pouco dos ensinamentos que a gente, quando lê André Luiz, que fala que tudo que a gente conseguir na vida a gente tem que merecer. Então, isso aí me ajuda a lutar muito, que eu falo assim, se eu não conseguir alguma coisa é que ainda não mereci, ainda não trabalhei o suficiente para isso. E assim, levantar e seguir é você abrir mão
de alguma maneira, você sai daquele estado de inércia, né? No sentido, não é inércia só de estar ali, mas de ficar revivendo a cena, né? De ficar revivendo os problemas, as situações, né? Então, quando você deixa de reviver isso e segue, né, você não apaga o passado, ele vai continuar ali, mas assim, você pode, né, fazer uma nova construção, a gente ouve muito isso, mas ela só é possível com esse levantar, né? Com esse movimento. Então, ele exige da gente isso, e a gente aprende isso desde criança, né? Né, esse levantar, né, e seguir é desde criança, porque a gente precisa tomar muito cuidado para não querer colo o tempo todo, né? Porque é bom o colo, né? É bom alguém fazer por nós, mas também é libertador fazer por si, né? Você vai, na medida em que você vai se fortalecendo, você vai ampliando, né, as suas possibilidades, você vai reconhecendo que é capaz de fazer tantas coisas boas, né? Por si, pelo outro, mas você precisa viver isso, né? Isso não, ninguém vai fazer por você, é você mesmo que tem que fazer esse movimento, né? Então, Jesus, olha para você ver, ele chegou ele convidava, ele chegava no apóstolo, olhava nele e falava bem, né? Você vê como é que eles estavam preparados. Mas ele chega lá no encontro com o moço rico não quis, né? Olha como o Paulo estava preparado, porque Jesus também conversou com Emmanuel. E o Emmanuel também não quis seguir ele. Mas o Paulo, ele falou, isso aqui eu não posso perder, ele está preparado, né? Ele está envolvido aí com a cultura que ele adquiriu. Isso mesmo. Pessoal, vamos deixar um pouquinho então para semana que vem. Nós conseguimos metade aí dos versículos, nós conseguimos extrair. Mas a semana que vem nós vamos voltar para falar mais desse chamado que teve o Ananias, né? O Ananias foi até Paulo, mesmo sabendo que ele estava perseguindo, como foi a fidelidade dele, depois como foi a cura de Paulo, né? Como foi esse processo do início aí no cristianismo. Então, nós vamos voltar nos mesmos versículos, né? Dar uma repassada no que a gente falou hoje e continuar daqui para frente. Então, quem puder estar presente, né? A Meire falou que não vai poder, mas depois ela assiste a gravação. Mas quem puder, mesmo porque vai ser a nossa última reunião do ano, depois nós vamos pegar umas 3 semaninhas aí de folga. Então, quem puder estar presente vai ser bom, tá? Eu vou pedir para o Antônio, então, fazer a prece para nós. Pode ser, Antônio? Consegui. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que sempre estão conosco neste banquete de mensagens, de lições, que vão nos instruindo profundamente, as nossas almas devedoras, e que servem como luzes para iluminar o nosso caminho, para nos auxiliar na nossa transformação moral, que não é um trabalho fácil e que demanda algum tempo, que demanda amadurecimento moral, para que possamos realmente dar um passo à frente no sentido de cada vez mais, sobretudo, amarmos os nossos semelhantes. Amar a Deus, amar ao próximo
e a nós mesmos. Agradecemos a Jesus por todo esse trabalho de educação da humanidade, iniciado com Abraão, né? E agora, com a doutrina espírita, seguindo o mesmo norteamento pelo nosso querido mestre, governador do planeta. Que Jesus continue nos abençoando, sempre, cada vez mais. Que assim seja.